Ela enfrentou uma gravidez de risco, sobreviveu à dor. Mas o que veio depois foi ainda mais devastador. Mariana não estava preparada para o peso emocional de uma depressão pós-parto e de um corpo que mudou drasticamente. O que deveria ser um momento de apoio e carinho se transformou em humilhação diária. O homem que ela amava, seu marido, faz piadas cruéis sobre seu corpo, destruindo sua autoestima e roubando o pouco de felicidade que restava. Será que Mariana encontrará forças para se libertar das marcas invisíveis que a aprisionam? Descubra como uma mulher quebrada pode renascer das cinzas e decidir se o amor próprio vale mais do que qualquer outra coisa. Essa é uma história que vai mexer com o coração de todos e questionar o verdadeiro valor do amor e do respeito. Não fique de fora das próximas histórias. Se inscreva-se no canal Vozes Brasileiras. Na penumbra do meu quarto, o silêncio foi rompido pelo choro agudo do meu bebê. Era um som que, ao mesmo tempo, me preenchia de amor e de insegurança. Eu me espreguicei na cama, tentando afastar o cansaço que se instalara em cada fibra do meu corpo. A luz da lua filtrava-se pelas cortinas, iluminando o espaço como um lembrete cruel de que eu ainda não tinha encontrado o descanso que tanto desejava. Sabia que precisava levantar, mas o peso da dúvida me segurava. Será que consigo ser uma boa mãe? Pensei, enquanto meu coração acelerava. O choro do pequeno Lucas aumentava, e eu me sentia cada vez mais perdida. Levantei-me com um esforço considerável, as pernas ainda vacilantes após meses de gestação. A cada passo em direção ao berço, um turbilhão de pensamentos me invadia. A imagem do meu corpo, que havia mudado tanto, me assombrava. Olhei para meu reflexo no espelho e não reconheci a mulher que ali estava. Se ao menos eu fosse mais magra, sussurrei para mim mesma, mas a voz da esperança parecia distante, quase inaudível. Ao chegar ao berço, peguei Lucas em meus braços, tentando acalmá-lo com um suave embalo. SHHH, meu amor, está tudo bem, murmurei, enquanto ele se aninhava em meu peito. O cheiro dele, doce e inconfundível, me trouxe um pouco de paz, mas não consegui afastar a sensação de que estava falhando. O choro cessou, mas as lágrimas começaram a escorregar pela minha face. Por que é tão difícil? Perguntei ao silêncio da noite. Na manhã seguinte, após uma noite agitada e repleta de incertezas, levantei-me e fui em direção ao banheiro, tentando me arrumar para o dia. O reflexo no espelho não era mais familiar. Talvez um pouco de maquiagem ajude, pensei, enquanto aplicava a base na pele cansada. Nesse momento, Daniel, meu marido, entrou no banheiro com seu habitual ar despreocupado. You, Mariana. Acordou mais cedo ou só resolveu fazer uma maratona de maquiagem para um passeio no sofá? Ele riu, e a risada soou como uma lâmina, cortando a frágil bolha que eu tentava criar. Eu ri nervosamente, tentando esconder a dor que suas palavras provocavam. Só tentando me sentir um pouco melhor, respondi, forçando um sorriso. Melhor? Você está mais parecendo um balão de festa, disparou ele, enquanto eu me virava para evitar o olhar. Aquelas palavras, que deveriam ser brincadeiras, me deixaram ainda mais angustiada. Obrigada, Daniel, murmurei, e a ironia da situação não passou despercebida. Eu me sentia despedaçada, mas continuei a me arrumar, lutando contra as ondas de autodesprezo que me invadiam. A manhã avançou e, mais tarde, fui a uma consulta médica. O ambiente era familiar, mas a ansiedade pulsava em meu peito. A médica, uma mulher gentil e compreensiva, começou a falar sobre os riscos da depressão pós-parto. À medida que suas palavras preenchiam o espaço, eu tentava manter a compostura, mas a verdade se instalou, pesada e inegável. Mariana, é importante que você saiba que não está sozinha e que buscar ajuda é fundamental, ela disse, e eu apenas acenei, engolindo em seco. As lágrimas começaram a escorregar pelo meu rosto sem que eu pudesse impedi-las. Eu estou tentando ser forte, consegui sussurrar, a fragilidade da minha voz revelando mais do que eu gostaria. A médica me olhou nos olhos, e por um breve momento, senti que ela verdadeiramente entendia. Ser forte não significa não sentir. É aceitar que você precisa de apoio. É tudo bem pedir ajuda, ela disse, e suas palavras ecoaram em minha mente. Saí do consultório com uma mistura de alívio e tristeza. A realidade da minha situação pesava em meus ombros, mas a ideia de que havia um caminho a seguir, mesmo que nebuloso, me dava uma pequena centelha de esperança. Com Lucas em meus braços, eu sabia que precisava encontrar essa força dentro de mim. Sentei-me na mesa da cafeteria, o aroma do café fresco preenchendo o ar enquanto olhava pela janela. O sol estava brilhando,
mas eu me sentia envolta em uma névoa densa. Juliana chegou, seu sorriso radiante iluminando o ambiente, mas eu ainda não conseguia me livrar da carga que carregava. Oi, Mari. Como você está? Ela se sentou de frente para mim, e eu forcei um sorriso. Oi, Ju. Estou tentando me manter à tona, respondi, sentindo meu peito apertar. Acordei de novo com o choro do Lucas, e não consegui pegar no sono depois. Juliana inclinou-se para a frente, seus olhos cheios de preocupação. Você tem que cuidar de você também, sabia? Não é só sobre o Lucas. Você precisa de apoio. You say. Mas Daniel não é exatamente uma fonte de encorajamento, murmurei, olhando para a xícara de café que agora estava fria. Ele faz piadas sobre meu corpo, e isso me machuca. Eu não sei se consigo ir a um psicólogo. E se ele disser que sou uma mãe horrível? Juliana Franziu atesta. Mari, você não pode pensar assim. Ir a um psicólogo pode te ajudar a ver as coisas de uma nova maneira. Você não é uma mãe horrível, você está passando por um momento difícil. E isso é normal. Respirei fundo, tentando absorver suas palavras. Você realmente acha que eu deveria tentar? E se Daniel ficar bravo? Vou te contar uma coisa. A sua saúde mental é mais importante do que a opinião dele. Você precisa se colocar em primeiro lugar. Você merece isso, Juliana respondeu, com convicção. Aquelas palavras ressoaram em mim. A dor que sentia era insuportável, e, mesmo que eu hesitasse, a ideia de procurar ajuda parecia cada vez mais atraente. Talvez eu possa tentar. Vou pensar sobre isso, disse, mais para mim mesma do que para Juliana. Voltamos ao assunto da maternidade e logo o café esquentou meu espírito. Mas, assim que voltei para casa, a realidade me atingiu como um soco no estômago. Daniel estava na sala, assistindo televisão, e logo notei seu olhar crítico. Ei, você demorou. Achou que estava tendo um passeio no parque? Ele disse isso com um tom de zombaria, como se eu tivesse falhado em alguma obrigação. Fui encontrar a Juliana, respondi, tentando manter a calma. E o que ela disse? Que você está gorda. Você deveria fazer algo a respeito disso, sabe? Ele soltou uma risada, e minha pele queimou de vergonha. Aquelas palavras cortaram fundo, e eu senti o peso do desprezo que ele tinha por mim. Daniel, eu não estou em um bom momento. Por favor, não. Minha voz falhou. Eu queria gritar, mas o medo de sua reação me impediu. Vai, Mari. É só uma brincadeira. Você precisa aprender a rir de si mesma, ele disse, sacudindo a cabeça como se eu estivesse exagerando. Se você não se cuidar, como vai cuidar do Lucas? Senti lágrimas brotando em meus olhos. Não era só uma piada. Eram palavras que eram como flechas, atingindo meu coração e deixando marcas profundas. Eu estou tentando, consegui dizer, enquanto o desespero crescia dentro de mim. Se tentar é o que você está fazendo, então estamos em apuros, ele respondeu, com um sorriso sarcástico. Eu me virei e fui para o quarto, meu coração acelerado. Olhei para o espelho e vi a mulher que Daniel estava descrevendo, cansada, insegura e perdida. Mas, ao mesmo tempo, havia uma faísca de resistência. Eu não poderia continuar vivendo assim, com esse ciclo de dor e humilhação. Decidi que precisava de ajuda, precisava de um espaço seguro para me abrir e encontrar uma nova perspectiva. Com o coração acelerado, peguei meu celular. Vou marcar uma consulta, pensei, enquanto digitava o número da psicóloga que Juliana havia recomendado. Mas antes que eu pudesse pressionar o botão de descagem, Daniel apareceu na porta do quarto. O que você está fazendo? Ele perguntou, com um tom de desconfiança. Só checando algumas coisas, respondi, hesitante. Você deveria se preocupar mais com a sua aparência, em vez de ficar procurando desculpas para não fazer nada. Ele disparou, e eu senti meu mundo desabar novamente. Olhei para o celular, para a possibilidade de mudança que estava prestes a se concretizar, mas a dúvida e o medo começaram a me dominar. Talvez eu não devesse, murmurei, lutando contra a vontade de me deixar levar pela insegurança. É isso que eu estou falando. Você não vai a lugar nenhum se não se esforçar, Daniel disse, e as palavras dele foram como um eco de tudo o que eu temia. Eu estava prestes a voltar a me afundar na escuridão, mas a lembrança da conversa com Juliana me deu um fio de esperança. Se eu não tentasse agora, quando iria? Não, eu vou fazer isso,
murmurei para mim mesma. Preciso fazer isso. A sala de terapia estava iluminada suavemente, e o cheiro de lavanda no ar me acalmava um pouco enquanto eu me sentava no sofá macio. Era um ambiente acolhedor, mas ainda assim eu me sentia nervosa. A psicóloga, Ana, me observava com um olhar gentil, e isso me fez sentir que, talvez, eu pudesse abrir meu coração. Eu respirei fundo, tentando organizar os pensamentos que fervilhavam na minha mente. Então, Mariana, o que te trouxe aqui hoje? Ana perguntou, sua voz suave como um sussurro. Eu hesitei, as palavras parecendo pesadas na minha garganta. Eu não sei por onde começar, murmurei. Sinto que estou me afundando em um buraco, e cada dia é mais difícil do que o anterior. Vamos devagar, ela disse. Fale um pouco sobre como você se sente em relação à sua maternidade. As lágrimas começaram a escorregar pelo meu rosto. Eu me sinto uma péssima mãe. O meu bebê chora, e eu não sei o que fazer. O cansaço é insuportável, e eu olho para o espelho e não reconheço a mulher que vejo. Daniel faz piadas sobre meu corpo, e isso só piora tudo, confessei, a voz embargada. Ana me olhou com empatia. É normal se sentir assim, especialmente após uma gravidez. A transformação do corpo pode ser muito difícil de lidar. E os comentários de Daniel? Eles não definem seu valor como mãe ou como mulher. Eu sentei mais ereta, suas palavras ressoando dentro de mim. Mas e se eu nunca conseguir sair desse lugar? E se eu continuar me sentindo assim para sempre? Você pode e vai se sentir melhor. Mariana, o amor próprio é uma jornada, e você já deu o primeiro passo ao estar aqui. Vamos trabalhar nisso juntas, ela disse encorajadora, e pela primeira vez em muito tempo, eu senti uma pequena luz de esperança. Nos dias seguintes, comecei a incorporar pequenas mudanças na minha rotina. Decidi que iria fazer caminhadas diárias com o bebê. O sol da manhã me dava uma nova energia, e, embora meus músculos estivessem enfraquecidos, cada passo era um passo em direção à recuperação. Enquanto empurrava o carrinho, sentia o vento fresco no meu rosto, e no fundo, uma parte de mim começou a acreditar que eu poderia me reerguer. Na manhã de uma dessas caminhadas, Daniel estava em casa, e ao me ver me preparando, ele soltou uma das suas piadas cruéis. You, Mariana. Olha só, a nova rotina da mamãe fitness. Espero que você não esteja esquecendo de dar atenção ao bebê enquanto faz seus passeios, ele disse, com um sorriso sarcástico estampado no rosto. Eu congelei, o coração disparado. Eu estou apenas tentando me sentir melhor. Daniel, isso é importante para mim, respondi, tentando manter a voz firme. Importante? E o que isso muda? Você ainda está assim, se preocupando mais com a aparência do que com seu filho, ele retrucou, rindo. A dor das suas palavras cortou como uma faca, e eu senti as lágrimas ameaçando voltar. Você não entende, não é? Eu disse, a voz tremendo. Eu preciso cuidar de mim para poder cuidar dele. Isso não é egoísmo, é sobrevivência. Ele apenas revirou os olhos. Sei lá, Mariana. Se você estivesse mais focada em ser mãe e menos em se preocupar com seu corpo, talvez as coisas fossem diferentes. Aquelas palavras ecoaram em minha mente muito depois que saí de casa. Ao longo da caminhada, as dúvidas voltaram a me assolar. Será que eu estava errada em tentar me cuidar? Mas, à medida que olhava para o meu filho, sorrindo no carrinho, percebi que não poderia deixar que ele fosse uma vítima do desprezo e da falta de amor que eu estava enfrentando. Quando voltei para casa, ainda sentindo o peso das palavras de Daniel, uma determinação nova começou a florescer dentro de mim. Eu não iria permitir que ele me derrubasse. Eu merecia mais, não apenas como mãe, mas como mulher. O amor próprio que Ana falará não era uma utopia distante, era uma possibilidade real, e eu estava disposta a lutar por isso. O ar do café estava impregnado com risadas e conversas animadas, mas eu me sentia distante de tudo isso. Ao entrar na sala de apoio para mães, um misto de ansiedade e esperança pulsava em meu peito. O grupo era pequeno, mas as mulheres que ali estavam pareciam radiantes em sua vulnerabilidade. Havia algo reconfortante na ideia de que todas nós estávamos ali por razões semelhantes, buscando compreensão, apoio e, acima de tudo, um espaço seguro para compartilhar nossas experiências. Oi, meu nome é Mariana, disse, tentando esconder a tremedeira na minha voz. Uma mulher de cabelo cacheado me respondeu com um sorriso acolhedor. Prazer, Mariana. Eu sou a Ana. Sinta-se à vontade para falar o que quiser. Sentei-me em um canto,
tentando me adaptar ao ambiente. Assim que a reunião começou, uma mulher começou a contar sua história. A luta contra a solidão, a pressão de ser uma boa mãe e as inseguranças que surgiram após o parto. À medida que ela falava, eu sentia meu coração se apertar. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação de alívio me invadia. Não estava sozinha. Outras mulheres também carregavam fardos pesados, e isso me fazia sentir um pouco mais leve. Quando chegou a minha vez, um nó na garganta me impediu de falar por alguns instantes. Eu não sei se sou uma boa mãe, comecei, as palavras saindo hesitantes. E os comentários do meu marido só pioram as coisas. Ele faz piadas sobre meu corpo, e isso me machuca profundamente. Logo, várias vozes se elevaram em apoio. Você não está sozinha, Mariana. A gente entende o que você está passando, disse uma mulher com olhos brilhantes. Esses comentários são cruéis. Você merece ser amada e respeitada. A conversa fluiu, e eu me sentia mais à vontade. Mas, em um momento de vulnerabilidade, confessei, sinto que não sou suficiente. Às vezes, tenho medo de que meu bebê perceba isso e que eu não seja a mãe que ele precisa. Fui recebida com olhares de empatia e solidariedade. O acolhimento ali era palpável, e eu me permiti chorar, liberando um pouco daquela dor acumulada. Após a reunião, fui abordada por uma nova amiga do grupo, a Clara, que se aproximou com um sorriso suave. Você foi muito corajosa ao compartilhar sua história. Mariana, se precisar conversar, estou aqui. Agradeci, sentindo uma conexão instantânea. Conversamos mais um pouco, e ela compartilhou suas experiências, que eram tão parecidas com as minhas. Era como se eu estivesse conversando com um espelho. Ao voltar para casa, as emoções estavam à flor da pele. O peso do dia me acompanhava, e a ideia de enfrentar Daniel novamente me deixava inquieta. Ele sempre tinha uma maneira de transformar meus sentimentos em piadas, e eu sabia que, ao entrar em casa, teria que lidar com isso. Quando passei pela porta, encontrei-o sentado no sofá, assistindo TV. Ele me olhou e fez uma piada sobre eu estar tarde demais para o desfile de moda. Isso me atingiu como um soco no estômago. Daniel, eu realmente gostaria que você parasse com isso, respondi, tentando manter a calma. Ah, vem, foi só uma brincadeira, ele disse, revirando os olhos. Aquela resposta me fez sentir uma mistura de raiva e tristeza. A conversa do grupo ainda ressoava em minha mente. Eu não precisava disso. Daqui que era hora de agir. Eu não poderia continuar assim, vivendo em um ciclo de dor e desprezo. Eu preciso falar com você, disse, sentindo meu coração acelerar. Sobre nós. Ele me olhou, a expressão mudando levemente, mas não o suficiente para me dar esperança. O que você quer dizer com isso? Sobre a maneira como você tem me tratado. Os comentários, as piadas. Eles estão me machucando, e eu não sei se consigo continuar assim. Mariana, você está exagerando, ele respondeu, e eu senti um frio na espinha. As palavras que eu queria dizer estavam na ponta da língua, mas o medo de sua reação me paralisava. No fundo, eu sabia que precisava ter essa conversa, mas a incerteza me envolvia como uma névoa densa. A decisão de me posicionar havia se tornado um desafio monumental, mas eu estava determinada a encontrar uma saída para essa situação que me consumia. O sol já começava a se pôr quando decidi que era hora de ter uma conversa com Daniel. O clima de tensão pairava no ar, e meu coração pulsava acelerado dentro do peito. Eu sabia que precisava ser contundente, mas a dúvida ainda me assombrava. Respirei fundo e olhei para o rosto do meu filho, dormindo tranquilamente no berço. Ele merecia uma mãe forte e feliz, e eu estava determinada a me tornar essa mulher. Daniel, podemos conversar? Chamei, tentando esconder o nervosismo na minha voz. Ele estava no sofá, com os olhos grudados na tela da TV, e apenas virou a cabeça para me olhar. O desprezo nas suas feições estava ali, como um peso que eu carregava todos os dias. Se for sobre você e suas emoções, não sei se estou a fim de ouvir. Isso sempre é tão chato, respondeu ele, com um tom de deboche que me fez sentir um frio na barriga. O que eu esperava? Ele nunca foi um exemplo de empatia. Não é sobre isso. É sobre nós, Daniel. Sobre como você tem me tratado e como isso está me afetando, disse, a voz tremendo um pouco. Ah, lá vem você de novo com esse papo. Não estou fazendo nada demais, só estou brincando, ele respondeu, rindo como se falasse de algo trivial, enquanto eu sentia a raiva lentamente subindo.
Brincadeiras têm limites. Você não percebe que suas palavras me machucam? Eu estou lutando contra a depressão pós-parto e cada piada sua é como uma facada no meu coração. Desabafei, a frustração finalmente transbordando. Ele deu uma risada sarcástica. Pelo amor de Deus, Mariana, você está se vitimizando à toa. Isso é só uma fase, e você vai superar. Além do mais, eu só estou sendo honesto. O cinismo na sua voz era como uma lâmina afiada, cortando ainda mais a minha autoestima. Honestidade? Isso não tem nada a ver com honestidade, Daniel. Tem a ver com desprezo. Você deveria ser meu apoio, e não a causa da minha dor, eu disse, sentindo as lágrimas se acumularem nos meus olhos. O que eu faço para você entender isso? Olha, eu só estou dizendo o que muitos pensam. Você não pode simplesmente esperar que eu fique aqui elogiando você quando você mesma não se valoriza. Você precisa se cuidar. Mariana. Se não, como espera que eu a ache atraente? Ele disparou, com um tom de desdém que me deixou ainda mais impotente. Aquela conversa não estava indo para lugar nenhum. Eu sabia que precisava sair daquele ciclo vicioso, mas a ideia de deixar tudo para trás parecia assustadora. Eu não posso mais viver assim, Daniel. Eu preciso de um espaço. Preciso pensar no que é melhor para mim e para o nosso filho, declarei, a determinação começando a se formar dentro de mim. Espaço? Para quê? Você vai me deixar por causa de algumas palavras? Isso é ridículo, ele respondeu, se levantando do sofá, claramente irritado. O tom de voz dele subiu, e o medo começou a se infundir em mim. Você não pode simplesmente sair assim. Eu não estou dizendo que vou sair agora, mas eu preciso pensar. Você está me sufocando, eu disse, tentando manter a calma, mas a tensão era palpável. Então, a explosão aconteceu. Você não vai a lugar nenhum. Não seja ingênua. Mariana, tem um bebê aqui. Você acha que vai conseguir sozinha? Você precisa de mim, ele gritou, seus olhos cheios de raiva. Eu recuei um passo, meu corpo tremendo. O medo se instalou em mim, mas a chama da determinação começou a arder. Você não pode me ameaçar assim, Daniel, murmurei, embora sentisse que minha voz estava prestes a quebrar. Eu não quero mais esse tipo de relacionamento. Preciso ser livre, para ser a mãe que meu filho merece. Ele se aproximou, com um olhar ameaçador. Se você sair, não espere que eu esteja aqui quando voltar. Você vai se arrepender, Mariana, ele disse, com a voz fria como aço. Eu sabia que precisava ser forte. Era um momento decisivo, e eu não podia mais me deixar intimidar. Talvez eu tenha que arriscar, porque viver assim, com você, já não é viver. É apenas sobreviver, declarei, sentindo uma onda de coragem me invadir. A tensão continuava no ar, mas algo dentro de mim se acendeu. Eu estava decidida a lutar, não apenas por mim, mas pelo futuro do meu filho. A vida não poderia ser apenas medo e dor. Era hora de reescrever minha história. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de um laranja vibrante, enquanto eu me preparava para o encontro com Daniel. Meu coração pulsava forte, a mistura de ansiedade e determinação me deixava em um estado de alerta constante. A carta que escrevi estava em minhas mãos, suas palavras pesadas e cortantes, mas necessárias. Juliana estava ao meu lado, seu olhar encorajador me deu um pouco mais de coragem. Você está pronta, Mari? Ela perguntou, sua voz suave, mas firme. Estou, mas... E se ele não entender? E se tudo isso piorar? A insegurança ameaçava me dominar novamente. Se ele não entender, você terá a resposta que precisa. Você merece alguém que veja seu valor. Vamos lá, ela disse, segurando minha mão. Com um último olhar para o espelho, respirei fundo e segui em direção ao nosso pequeno apartamento. A porta estava entreaberta, e ao entrar, percebi Daniel jogado no sofá, o olhar fixo na televisão, como se fosse a solução para todos os seus problemas. Ele não percebeu minha chegada. Daniel, chamei, e ele virou o rosto, a expressão de surpresa rapidamente se transformando em uma careta, como se eu estivesse interrompendo algo importante. Ah, você de novo. O que foi? Vai me dar uma bronca pelo que eu disse mais cedo? Ele fez uma piada, mas não sorri. Na verdade, eu quero que você leia isso. Estendi a carta em sua direção. O silêncio se instaurou, e ele me olhou com uma mistura de confusão e desdém. O que é isso? Um bilhete de amor?
Ele pegou a carta, mas sua expressão era de zombaria. Não. É uma lista do que eu sinto. O que suas palavras têm causado em mim, eu disse, tentando manter a calma. Ele começou a ler, e eu vi a expressão dele mudar gradualmente. O sorriso de escárnio se dissipou, dando lugar a um semblante mais sério. Você está exagerando, Mariana. Isso tudo são apenas palavras. Eu não quis te ofender, ele disse, tentando minimizar o que eu havia expressado. Exagerando? Daniel, você não sabe o que é viver com as suas piadas todos os dias. Cada comentário seu me machuca. Eu me sinto invisível, como se você não visse a mulher que sou, mas apenas o corpo que não lhe agrada mais. As palavras saíram com uma intensidade que nem eu esperava. O meu peito estava apertado, mas agora eu falava. E o que você quer que eu faça? Que eu finja que está tudo bem? Que eu finja que não noto o quanto você mudou? Ele se levantou, o tom de voz subindo, mas eu não ia recuar. Eu quero que você entenda que isso não é sobre você. É sobre mim, sobre a dor que suas palavras causam. Eu não posso continuar assim. Eu estou me mudando. Daniel ficou em silêncio, os olhos fixos em mim, como se estivesse tentando processar o que eu havia dito. Depois de alguns segundos, ele soltou uma risada nervosa. Você realmente acha que pode fazer isso? Sair e deixar tudo para trás? Isso é uma loucura. Não é loucura. É a única maneira de eu me encontrar novamente. Eu não posso mais viver com você. O ambiente ficou tenso. Ele se aproximou, o olhar desafiador. E se você mudar de ideia? E se você perceber que está fazendo uma besteira? Vai me deixar assim, de mãos vazias? Daniel, você não percebe? Você já me deixou assim. Eu não sou mais a pessoa que eu era. E eu não quero mais viver sob o seu desprezo. A firmeza na minha voz me surpreendeu. Havia uma força dentro de mim que eu não sabia que existia. Ele se afastou, balançando a cabeça, como se estivesse tentando se convencer de que eu não tinha coragem. Você sabe que não vai conseguir, certo? Essa ideia de se mudar é apenas uma fase. E se for, eu preciso tentar. Eu mereço isso. E assim, em meio a gritos e lágrimas, eu fechei a porta do nosso relacionamento. Com Juliana ao meu lado, saí do apartamento, sentindo o peso das palavras de Daniel ainda pairando no ar, mas com uma leveza inexplicável no coração. Eu estava finalmente livre. Enquanto caminhávamos para o carro, uma onda de alívio me atravessou. O futuro era incerto, mas eu tinha certeza de que não estava mais sozinha. Eu tinha a mim mesma e isso era o suficiente. Olhando para trás, vi Daniel parado na porta, impotente, e, pela primeira vez, senti compaixão por ele. As consequências de suas ações estavam prestes a se revelar. Enquanto eu dirigia, um novo capítulo começava a ser escrito. Para todas as mães que estão passando por momentos difíceis ou já enfrentaram desafios semelhantes, eu quero que saibam que vocês não estão sozinhas. Ser mãe é uma das jornadas mais belas, mas também uma das mais exigentes. Existem dias em que o cansaço pesa, a insegurança toma conta, e as palavras dos outros parecem cortar ainda mais fundo. É nesses momentos que precisamos lembrar da força que carregamos dentro de nós. As transformações que você viveu, física e emocionalmente, são parte de uma história que reflete sua coragem e dedicação. Se hoje você se sente cansada, com dúvidas ou até mesmo desapontada consigo mesma, saiba que tudo isso é parte de um processo. Você está aprendendo a ser mãe, a lidar com mudanças e, ao mesmo tempo, a manter-se de pé diante de desafios diários. E não, você não precisa ser perfeita. A perfeição é um mito que só nos machuca mais. O que você faz, mesmo em meio ao caos e às dificuldades, já é suficiente. Cada esforço, cada momento de dúvida ou superação, faz de você uma mãe forte e dedicada. Se você já passou por isso ou está passando agora, respire fundo e lembre-se de que esses sentimentos não definem quem você é. Permita-se buscar apoio quando necessário, cuidar de si mesma e reconhecer que você merece amor, respeito e cuidado, tanto de quem está ao seu redor quanto de si mesma. Você é capaz, você é valiosa e, acima de tudo, você é suficiente. Nos dias difíceis, lembre-se, você não está sozinha, e essa fase também passará. Se inscreva em nosso canal, vamos trazer histórias reais, pois entendemos a importância disso. Deixe nos comentários o que você achou e o que você faria.